Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Somos Mais Podcast. Aqui comigo, Alexandre Tonetti, e hoje eu vou trazer para vocês um grande amigo meu, lá do município de Itatiba. Ele é vereador, é um ativista político que já tem uma tradição familiar e que a gente convive no mesmo partido já faz um tempo. Seja bem-vindo, Igor, prazer tê-lo aqui comigo. Boa noite, Tonetti, é um prazer estar aqui contigo nessa noite, agradecer o convite, essa oportunidade de a gente poder bater um papo, trocar ideia, falar sobre política, outros assuntos de todo o interesse de nossa coletividade. Estou muito feliz aqui de estar contigo nessa noite. Que isso, eu que agradeço. Vamos lá, eu sempre começo o programa perguntando um pouquinho do histórico das pessoas, né? Até porque aí a nossa audiência fica sabendo um pouco mais a respeito da sua história. Então conta pra gente como que o Igor começa a atuar na política, como que o Igor se envolve aí nessa questão toda até chegar a ser vereador. Então, Tonetti, eu tô na política, desde que eu me conheço por gente, eu participo da política, né? Família de políticos, né? Meu pai foi vereador por 5 mandatos. Sim. Em Itatiba, né? Eu sempre o acompanhei, sempre tive gosto pela política, né? Sempre na busca de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária. Não consigo conviver com as injustiças que permeiam a nossa coletividade, né? Então a política faz parte. Eu acho que todas as pessoas são seres políticos. Muitas delas não sabem, sim, mas no fundo nós somos políticos por natureza, né? Minha formação, eu sou formado em Direito, né? Pouco atuei na área, mas sou formado em Direito. Já fiz assessoria também para algumas empresas, trabalhei já na iniciativa privada e hoje sou vereador, tá certo? Estou no primeiro mandato, uma experiência nova, tem sido um mandato muito bacana, muito proveitoso, produtivo enquanto atividade legislativa, né? E estou aqui para a gente bater um papo, falar dos diversos assuntos, estou à sua disposição. Legal. Mas você também chegou a ser secretário lá na cidade de Itatiba, né? Sim, eu fui no período de 1 ano e meio, entre janeiro de 2019 até abril de 2020, momento que eu tive que me afastar para poder disputar as eleições. As eleições, exatamente. Ah, bem legal. E fala para mim, como que é o desafio de ser vereador na cidade de Itatiba? Porque assim, Itatiba e Valinhos eu coloco como cidades muito parecidas em vários aspectos. Nós temos a Serra dos Cocais, que para a gente faz a divisa entre as duas cidades. Então, assim, tem a questão agrícola, tem a questão de preservação. A gente divide o São Bento lá em cima, né, o bairro. Enfim, e acredito metade é Itatiba, metade é Valinhos. Eu conheço moradores ali que não moro em Itatiba, não, mas eu voto em Valinhos e vice-versa. Mesma coisa. E assim, acredito que o perfil também seja muito parecido, porque vocês estão com quantos mil habitantes lá? Então, Tonetti, Itatiba hoje tem mais de 120 mil habitantes, né? Agora tá saindo um novo censo, eu vou chutar aí que Itatiba vai passar dos 125 mil habitantes. Não sei qual que é a população hoje de Valinhos. Valinhos deve ser um pouco maior, né? A gente está em 136 mil habitantes, eu acredito que fique por perto de uns 140 mil. Mas assim, uma diferença, vamos falar de 20 mil, nem isso, 15 mil habitantes, perfilzão meio parecido, interiorzão. E aí, como que é a questão da religião, da igreja, enfim, na sociedade lá de Itatiba? Você percebe que todas as cidades aqui do interior, aqui vamos dizer da região metropolitana de Campinas, elas têm um perfil parecido, né, Tânia? E nesse caso, Itatiba e Valinhos são cidades limítrofes, né? Tem inclusive a estrada aqui que a galera vai para acessar o município ao outro. E do ponto de vista da igreja, do ponto de vista dessas cidades mais, vamos dizer assim, tradicionais, né? Pessoal que veio mais da Europa, né? Colonização. Então acho que tem um pouco dessa característica o município, né? Itatiba, muitos descendentes de italianos, tal, né? Então acho que foi essa formação cultural, tudo isso que construiu assim, o interior de São Paulo, né? Tem as
vamos dizer assim, suas peculiaridades, né? Sim. E tem o jeito, né, de tocar, de se viver, e isso acaba interferindo na política também. Não podemos dizer que isso não acontece. Essas são relações que permeiam aí e estão completamente correlatas, né? Sim, sim. Mas e aí? Conservadorismo na cidade é grande. Bastante. Como que... assim, os movimentos sociais existem? Como que é a relação com o parlamento lá? Eles existem, então, né? Eles existem. Só que Itatiba, até por essas características, acho que são mais peculiares do interior de São Paulo, né? Ela tem suas tradições, né? Tem os movimentos sociais lá existem, mas eu acho que são acanhados ainda e perto de grandes centros, por exemplo, das metrópoles, né? Então acho que é um processo histórico que vai ser construído aos poucos, né? Mas diante dessas, vamos dizer assim, dessas limitações, temos essa interlocução, esse bate-papo, essa troca de ideias, né? Até como forma de tentar construir políticas públicas para a cidade, né? Porque o que eu penso do Estado como um todo, do município, do que é o governo, né? Apesar do legislativo não ter o poder de despender recursos, né? É um órgão que faz lei e fiscaliza as atividades do executivo, mas eu penso que o Estado como um todo ele tem que servir as pessoas que mais precisam do poder público, sim, né? Sim. Todos nós precisamos do poder público, isso é fato, só que uns precisam mais. Sim. São as pessoas que precisam ter um acesso a uma escola de boa qualidade, que precisam do material escolar de boa qualidade, precisam do uniforme escolar de boa qualidade, precisam ser serviços de saúde, atendam as pessoas, nós precisamos das UBS funcionando, as atividades esportivas, culturais, encaradas como os direitos sociais, como elas pressupõem na nossa Constituição, e que elas atendam principalmente as pessoas que precisam desse serviço. Então, eu acho que governar, né, e serviço público, todos precisam, mas existem as camadas das pessoas que precisam mais. Sim, até uma forma da gente reduzir o grande abismo que nós temos tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista cultural e econômico. Eu avalio que toda a possibilidade de desenvolvimento que o município consiga propiciar ajuda ao desenvolvimento, obviamente, de todas as famílias, mas geração de emprego e renda e atingindo as camadas que são mais pobres é um fator que faz com que toda a sociedade também consiga se desenvolver. Não sei o que você pensa a respeito disso. Muito. Tem toda a razão. Gerar emprego, distribuir renda, gerar oportunidades, né? Eu acho que nós estamos numa região privilegiada do ponto de vista da logística também, sim, né? Sim. As grandes rodovias passam aqui ao redor dessas cidades. Eu acho que isso é algo que precisa até ser melhor explorado, eu diria, pelos governos municipais, né? Eu não sei qual que é a realidade de Valinhos agora, você tem propriedade, conhece a cidade, é impressionante com pouco que a gente fala sobre Valinhos, mas você demonstra um conhecimento enorme, né? Então você sabe como se trata, conhece, né? Eu vejo que Itatiba também carece disso. Apesar de ela estar bem posicionada na beira dos grandes centros, as rodovias, eu acho que falta políticas para gerar mais emprego, para trazer mais empresas, né? E ao mesmo tempo que isso cresce, você precisa qualificar a mão de obra também, né? Sim. Você precisa ter mão de obra qualificada para que as pessoas tenham bons empregos, né? Na verdade, eu costumo dizer que é uma engrenagem que você precisa fazer com que todos os dentes dessa engrenagem estejam certinho para ela poder funcionar. Estar bem localizado, como você falou, tanto Itatiba, Valinhos tem 3 rodovias que cortam. A gente tem a Dom Pedro, a Anhanguera e a Bandeirantes interligados por um anel viário que leva hoje direto ao Aeroporto Internacional de Viracopos. E não é pouca coisa. Não é muito privilégio nesse sentido. Saber utilizar isso é uma coisa que os governos passados, o atual governo, não entendem como fazer isso acontecer. Está na discussão da revisão do plano diretor e isso não fica claro, né? Como que nós vamos nos apropriar dessa condição ímpar de mobilidade, de logística que o município tem. Lembrando que a gente é vizinho de Campinas também,
Então, assim, tem uma série de coisas. Isso é um grande centro tecnológico, Exato, universitário, universidades, a gente sai do anel viário para chegar, por exemplo, na PUC, na Unicamp, são 15 minutos. Se eu atravessar Valinhos da Capuava ao Vale Verde, são 15 minutos. Então, assim, essas questões todas, a gente aqui ainda não conseguiu desenvolver melhor. E vocês têm uma questão que, assim, a Dom Pedro corta vocês e depois vocês fazem a interligação que vai até Anhanguera passando por Louveira, né? Então, é um outro eixo que a cidade tem, que é importante. E como que você enxerga, assim, você está vereador agora, primeiro mandato, como que atual governo, como que o prefeito ali vem se posicionando frente a essas questões? Então, Tonete, a sua colocação foi muito importante. Eu vejo o seguinte, inclusive você falou de plano diretor e agora também na Câmara, acho que provavelmente na próximo dia 30, será votado o plano diretor. E as pessoas, a grande maioria das pessoas não sabe o que significa o plano diretor, né? Ele aponta para o futuro, ele desenvolve as políticas públicas ali. E eu vejo que também está muito deficitário o plano diretor do município. Podia ser muito mais avançado, mais arrojado, né? E pouca participação popular, sabe? Não conversa com a sociedade como um todo e vai justamente aquele prato feito, né? E isso não é bom, não é salutar para a democracia, não é salutar. Agora, vejo o seguinte, vejo que no município de Itatiba está se perdendo uma grande oportunidade de a cidade crescer, desenvolver. O orçamento da cidade cresceu. Imagino que de Valinhos também deve ter crescido. O orçamento para o ano que vem está em torno de 673 milhões, que é o projeto que está tramitando na Câmara. Só para você ter uma comparação, Alexandre, no final de 2020, o orçamento ativo era 473 milhões. E teve um boom muito grande, aumentou a arrecadação, né? Isso também foi... Hoje o governo federal também aumentou a arrecadação, então nunca se teve tanto dinheiro no município para investimento. E acho que a chance está passando e a cidade não está aproveitando. Por falta justamente de uma visão mais ampla, de uma visão mais macro do que são políticas públicas efetivas. Tá, você sabe dizer quanto que tem de dívida Itatiba com relação ao orçamento? Então, Tonete, agora Itatiba contraiu uma dívida grande, porque não obstante o orçamento, que aumentou muito, o prefeito fez um empréstimo no ano passado de 90 milhões de reais para pagar 53 milhões de juros, sabe? Uma coisa totalmente descabida, no momento que não precisava, a arrecadação estava crescendo, né? E foi essa tentativa. Se não tinha dívida, agora criou. Sério? Caramba. E vai aplicar no quê? Vai investir em algo? Agora tá asfaltando a cidade, sabe? Aquela coisa meio sem ter o tipo de estudo. Asfalta lá, asfalta aquela outra rua, vai asfaltando e até lugar que não era para que os moradores, tem determinados lugares que os moradores nem queriam. E as áreas que realmente precisavam, que são as zonas mais afastadas, que o pessoal que tem dificuldade lá não é prioridade, vai ficar para depois. Então é uma falta de prioridade, de percepção, né, muito, muito ruim, né? Uma maquiagem. É isso. Mas vamos lá, vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar de futebol? O Igor é palmeirense, né? O Igor é palmeirense, eu sou corintiano, a gente sempre tira uma casquinha um do outro, mas você é o cara que vai no campo. Ô, Tonete, mas antes de mudar o assunto, eu posso registrar uma coisa? Pode, aqui? Claro. Que a gente falou de política, como o assunto vai mudar um pouco. Eu vejo com muita tristeza o que está acontecendo aí no país, que eu vi hoje uma informação que o PL, né, que foi o partido do atual presidente, está contestando os resultados das urnas, entrando com recurso. De urnas que são anteriores ao ano de 2020. Muito ruim isso para o processo democrático, para as instituições, sabe? Eu acho que nós, como democratas, temos que respeitar o resultado a soberania popular, o voto, né? É um direito sagrado, é constitucional. O processo eleitoral no Brasil, ele é reconhecido mundialmente. Sim, todos os líderes mundiais já reconheceram o resultado. Eu acho que não cabe isso. E aqui não é nenhum tipo de
porque é a favor de determinado candidato A ou B. Não é isso. É que a democracia, as instituições e o processo democrático como um todo foi respeitado. Então, não cabe esse tipo de contestação, porque isso em nada ajuda a democracia no Brasil. Eu avalio que sim, é meio um contrassenso, porque se essas urnas que estão sendo questionadas agora para o segundo turno, elas também têm que questionar o primeiro turno, porque é o mesmo equipamento. Então, assim, a maior bancada foi do PL, que foi eleita. Então, peraí, vamos parar tudo desde o primeiro 99 turno. 99 deputados federais. Assim, eu avalio que é uma coisa desnecessária. Eu acho que só tumultua o ambiente, só mais do que já está, né? alimenta esse tumulto que está com gente em rodovia parando, já está tendo assassinato, está tendo uma série de coisas que assim não faz parte do processo democrático e assim está faltando realmente governo. Eu acho que o atual presidente ele simplesmente se recolheu e deixou de governar, até para deixar essa bagunça toda continuar operando. E assim, enquanto presidente ele podia falar, não, gente, segura a onda, nós perdemos, mas nós vamos voltar, vamos se fortalecer, e daqui 4 anos eu estou de volta. O processo democrático é esse, é respeitar o resultado das urnas, se fortalecer enquanto está fora para voltar e fazer a disputa, né? Eu acho que... Exatamente, totalmente desnecessário e não ajuda. Não ajuda o país como um todo, né? Não ajuda. Mas enfim, vamos falar um pouquinho do futebol. Nós estamos no momento de Copa do Mundo. Essa semana a gente viu a Argentina tomar uma chapuletada, com todo respeito aos irmãos, mas eu assisti o jogo, achei que foi o jogo todo não, mas uns pedaços, achei que foi assim o melhor exemplo de tática. Eu vi um time muito bem treinado, um time que respeitou o que foi colocado pelo treinador, cumpriu a risca e conseguiu fazer com que a Argentina, uma das, se não a badalada, estava invicta até aquele jogo, estava para bater a Itália em número de jogos de vencibilidade, caiu por terra. Olha, Antonete, eu costumo dizer que o futebol é apaixonante por essas coisas, né? Sim. Eu acompanhei o jogo, acordei 6 horas para assistir Argentina e Arábia. E o começo do jogo deu pinta ali que a Argentina fez 1-0, poderia fazer mais, e a Arábia seguiu exatamente aquilo que o treinador mandou. 2 linhas, uma linha de 4, outra linha de 5, só um centroavante, o time bem postado, né? Cumprindo taticamente assim muito, muito bem. Pressionando saída de bola, marcando o time argentino. A Argentina fez 1-0, num pênalti ali meio VAR, chamou, tal. E aí a Arábia voltou no segundo tempo, fez 2 gols logo de cara, mereceu a vitória, né? Sim, se segurou. Um time extremamente organizado, né? Dentro das suas limitações, óbvio que individualmente, se você for comparar a qualidade dos jogadores argentinos, não tem jeito. Não tem cabimento. A Argentina tem Lautaro Martínez, tem Messi, tem Di Maria, enfim, tem jogadores badalados que jogam nos grandes times europeus, né? Mas o futebol é isso, a Arábia foi lá e conseguiu ganhar o jogo. Então, não foi um dia muito feliz, Sabe o que me chamou a atenção? O condicionamento físico deles. Absurdo, né? Cara, eles ficaram o tempo todo ali em cima, batendo, correndo, indo e voltando. E a tática argentina, totalmente apática, parece perdida no campo. No finalzinho tentou colocar uma pressão ali, né? Que eu vi os melhores momentos, mas, foi muito pouco. E se você perceber, quem assistiu o jogo inteiro, Alexandre, a partir do momento que a Arábia virou, a Argentina pouco criou. Teve algumas bolas alçadas na área, tudo mais assim, não conseguiu entrar, não teve uma finalização cara a cara que o goleiro da Arábia pegou, não foi não, a Arábia mereceu ganhar. Quem diria, hein, que o futebol Quem diria? Bom, você é palmeirense. Muito. Vidrado. Muito, o pessoal não tem noção. E vai em campo. Sempre que possa. Eu vou falar para você, esse ano vocês fizeram de novo, né,
uns resultados muito favoráveis para o clube. Qual que é o sentimento do palmeirense? É de muita felicidade. De muita felicidade. Eu acredito que o Palmeiras esteja passando pelo melhor momento da história dele. Sim, teve, pelo que eu conheço da história do Palmeiras, quando eu conversava com meu avô sobre futebol, ele falava 72 da academia, 73, Demir da Guia, Luiz Pereira, Leivinha, enfim, um baita time. Depois o Palmeiras teve outro período glorioso que foi década de 90 da Parmalat, né? Uhum. Aí uma época já tinha Edmundo, Evair, Zinho, Mazinho, Roberto Carlos, Veloso, enfim, um baita time. Bom. Depois nós tivemos um outro período bom ali que foi 99, 2000, também época do Alex, do Júnior, Roque Júnior, Marcos, né? Mas eu acho que esse período aí, vamos dizer assim, desde que a Crefisa chegou no Palmeiras, também não podemos deixar de falar que o patrocínio tem um papel fundamental, né? E 2015 para cá o Palmeiras tem ganhado muitos títulos, né? Ganhou já 3 brasileiros, 2016. Não vai falar que não tem mundial, tá? Eu já vou me antecipar. Eu ia falar no final, falta mundial. Deixa eu terminar. 2016, 2018, 2022, 3 brasileiros. 2020 e 2021, 2 Libertadores. Ganhou o Paulista 2020, o Paulista agora em 2022. Ganhou a Copa do Brasil em 2015 e aí em 2020. Então é muito título, são muitos títulos em um curto espaço de tempo, né? Sim. Primeiro, o técnico é bom. A gente tem que reconhecer. Conhece muito. Que ele sabe o que está fazendo. A diretoria teve paciência, né, para esperar o trabalho todo aparecer. O estádio, né? Tudo. Entendeu? Fez o investimento no estádio, o próprio recurso que é investido no Palmeiras através da Crefisa. É óbvio que você vai colher resultados, né, quando tem um planejamento minimamente acontecendo. Diferente, por exemplo, do São Paulo, que viveu tempos áureos, que era o time do melhor planejamento, tudo que a gente vê, e o soberano. Agora se auto-intitulava. Um abraço aos amigos tricolores aí. Olá, nosso amigo tricolor. Enfim, e hoje o São Paulo está carente de absolutamente tudo. Você veja, Tanete, o São Paulo ganhou aquele tripé ali em 2006, 2007, 2008, tricampeão brasileiro. Estamos em 2022. O São Paulo, depois disso, ganhou um paulista e uma sul-americana. É muito pouco pro time do tamanho do São Paulo, né? Pelo histórico, né? Pelo histórico do São Paulo. É assustador pensar nisso, né? De 2008 para 2022. Ainda bem que eu não sou São Paulino. São 14 anos, né? O negócio tá. Porque você veja, o Corinthians teve bons momentos. Foi campeão brasileiro em 2015, campeão brasileiro em 2017. Se você pegar final da década de 90, quando... No início da década de 90 a gente ganhou o primeiro brasileiro. Aí 98 e 99. Vem o 2000 até chegar Libertadores. Sim. A gente ganhou o Mundial aqui no Brasil, depois ganhou o Mundial lá em Tóquio. Enfim, o Corinthians também conseguiu se desenvolver. Está numa transição, numa mudança, tentando se encaixar. Eu achei que fosse ser meio de tabela esse campeonato agora. Foi bem. Dentro das expectativas. Foi muito bem. Foi bem, entendeu? E com isso o time ganha dinheiro, né? Que a gente não ganhou do Flamengo. Por um detalhe, né? Né? Eu não fiquei triste, tá? Não, eu sei que você não ficou triste. Fiquei triste. Eu sei. Você me encheu o saco no WhatsApp. Mas assim, jogou muito, aliás, jogou melhor que o Flamengo no Maracanã. Dominou o jogo. Mereceu até um resultado melhor. Foi detalhe de um travessão, né? Eu não culpo nem o Vital. O Fagner, que era o jogador mais experiente dele, acabou acertando o travessão. Se ele acerta aquele gol, a tendência era, né, a gente concluir. Mas enfim, tá na história, ficou para trás, vamos se preparar para o próximo ano. Não adianta a gente ir para a rua pedindo para anular o campeonato do Flamengo. Não vai adiantar. Entendeu, pessoal? Não adianta, é isso que ele está falando. Mas o Corinthians precisa retomar, né, uma trajetória de ficar com um time um pouco mais consistente para disputar efetivamente. Né? E agora trocou o treinador, né? Que prata da casa, né, cara? Achei que o Vitor Pereira fez um bom trabalho. Fez o bom, deu padrão de jogo, Sim. né? Ele mesclava bem
o time, às vezes entrava com várias formações diferentes, os torcedores às vezes não entendiam muito, mas você vê que foi um trabalho bem feito. O Corinthians foi no G4 do Brasileiro praticamente todo o campeonato, foi vice-campeão da Copa do Brasil, como você bem falou, não ganhou por um detalhe. Foi até as quartas de finais da Libertadores. Sim. Foi um bom trabalho. Foi um bom trabalho. É que no Brasil tem aquela cultura seguinte: se não for campeão, não, mas né? Não foi isso. A sogra dele tá doente. A esposa ficou em Portugal, a família ficou em Portugal. Uma questão familiar. Foi uma questão familiar que pesa muito, né? Você imagina, o cara veio, ficou esse tempo todo para casa, sem nenhum parente, nenhum familiar. E aí a esposa cuidando da sogra, né? Não é uma coisa fácil. Né? Eu acho que ele entregou bastante coisa tendo esse cenário familiar aí. Mas, enfim, agora é esperar começar o próximo Campeonato Paulista. Agora começa o Paulista aqui, a disputa. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas é legal, assim, você foi quantas vezes já lá pro estádio do Palmeiras? Nossa, Tonete, olha... A nova arena? Porque assim, você foi... Eu ia na época do Parque Antártica, Nova Arena, eu fui dezenas de vezes. Eu sempre que posso, eu vou. Quando dá uma brecha, eu arrumo um tempo e vou. Eu gosto de ir, eu gosto de acompanhar. É uma paixão, né? Eu tenho algumas paixões na minha vida, minha família, minha esposa, minhas filhas, né? O Palmeiras, a política, né? São paixões. O Palmeiras está entre elas, com certeza. Legal, mas assim, ó, a Arena Nova, quando você entrou da primeira vez, o que você sentiu? Foi uma mistura de sensações, de emoções ali, porque eu estava acostumado com o Parque Antártico, que também era um estado, né? Como assistir o jogo do Corinthians do Pacaembu. Foi uma mudança muito abrupta, Tonete, abrupta, totalmente diferente. Um campo super moderno, bonito, né? Tem uma consideração que eu às vezes eu me pego pensando nisso aí, é uma discussão social também. Eu vejo que essas arenas, tanto do Palmeiras como a do Corinthians, mais a do Palmeiras, ela afastou um pouco... Elitizou. Elitizou. Isso eu não vejo com bons olhos. Porque o futebol é uma paixão nacional. Só que é o seguinte, nem todas as pessoas, Tonete, isso é uma realidade, têm condições de ir numa arena dessa e pagar o ticket, vou falar como eles falam, o ingresso, R$100 em média, R$150 em média. E não é só o ingresso. É o transporte, muitas vezes, é a locomoção, é você parar ali para comer alguma coisa, comer um lanche e tal, para assistir o jogo. Então, tornou-se um programa caro. Na verdade, eu não sei qual que é a sua, que é a sua análise sobre isso. Eu tenho uma mesma visão. Eu entendo o seguinte: futebol no Brasil por muito tempo foi válvula de escape para a população, né? E aí você tinha a geral, o pessoal indo e assim pagando pouco para assistir seu time do coração, torcer. Geral no Maracanã, lembra? Sim, lembro. Então isso era uma válvula de escape para um povo sofrido. Exatamente por causa da falta da política decente, vamos falar assim. As arenas novas, esse período que o futebol, a partir da Copa do Mundo aqui no país, acaba tendo, é de buscar ser um entretenimento mais caro e rentável, parecido com o que acontece na Europa. E isso começou a acontecer. Então o Corinthians teve sua arena, o Palmeiras fez a sua arena. Agora a gente vê o Atlético Mineiro fazendo, o Cruzeiro também já está procurando com o Ronaldinho lá se organizar para ter a sua própria arena, enfim. Você começa a ver que é um investimento alto para ter uma rentabilidade exatamente no ingresso. Quanto que gera, por exemplo, o estádio do Corinthians gera em torno de 2 milhões para cada jogo que tem ali? Eu comprei um jogo do Palmeiras que foi na Libertadores desse ano, acho que a renda deu quase 5 milhões de renda. Então... É um negócio meio... E óbvio, no caso do Corinthians ainda paga o financiamento, não sei como é o caso do Palmeiras. Mas os estádios lotam e não são mais
Quanto tinha no Maracanã? Quanto cabia no Maracanã? Quanta gente colocava lá? Mais de 100 mil torcedores. Hoje é 60, 70 no máximo, né? É, Diminuiu a capacidade do estádio. Diminuiu a capacidade do estádio. Aí vamos fazer conta. Você diminui a capacidade, você aumenta o valor do ingresso para ter uma rentabilidade que seja interessante para os clubes, enfim. Mesma coisa acontece no estádio do Palmeiras. Corinthians também cabe ali no máximo 40, 42, 25 mil pessoas assim, estourando. Então é um perfil diferente e atrai um público diferente, com uma renda, como você disse, e infelizmente ainda que no Corinthians a gente tem atrás do gol ali que dá para rodovia. Sim, um setor mais popular, né? Que é o antigo geralzão. Sim, onde ficam as organizadas. Onde né? vão as organizadas. Então, assim, mas é pouco. Mas ainda bem que tem esse espaço, viu? Mas é pouco. Então, você vê que o futebol está elitizado, né? Se tornou mais um entretenimento da classe média para média alta, e o povo mesmo tem que assistir pela televisão. Infelizmente. Eu concordo com você. E não foi bom fazer essa colocação, então, que você compactua dessa mesma... Porque, cara, eu lembro dos jogos que eram televisionados, geralzão lá do Flamengo, ou na época que você tinha os jogos e podia ter 2 torcidas, no Morumbi, por exemplo, lotava. O torcedor que estava lá, pelo menos do lado do Corinthians... Quando tinha preliminar também. Normalmente um jogo antes. Isso. Era povão mesmo, que ia lá e assim, torcia e lavava a alma. Mudou, esse cenário mudou. Você não, nesses campos que nós citamos aqui, é difícil encontrar. É difícil. É uma mudança. Tem a parte dos clubes, né, que tem que ter uma saúde financeira boa. Por outro lado, você acaba acho que precisa achar um meio termo para poder que essas pessoas tenham acesso ao estado. Talvez fazer um jogo a cada lapso temporal, com ingresso mais barato, fazer alguma parceria, pode ser que... O que eu avalio assim, deveria se pensar na possibilidade de existir uma cota de ingressos. Populares. É isso. Entendeu? Vai colocar aqui no canto, não importa, tá entrando no estádio. Mas tem que poder assistir o jogo. Para poder assistir o jogo, e aí seria uma possibilidade. Não sei como que os clubes vão ver isso, né? Mas enfim. Se eles ouvirem isso aqui, não vão gostar muito, não. Porque tudo no final das contas é humano. Agora é business, né? Então, os caras estão pensando na rentabilidade deles, até porque altos salários para jogadores, para comissão técnica. Exagerados, às vezes. Exagerado. Fora da realidade nacional. Então, assim, é um outro mundo, é uma outra história. Podemos esquecer que o salário mínimo no Brasil é em torno de R$ 1.200. Nós temos 30 milhões de pessoas com insegurança alimentar. E aí, em comparação, os jogadores ganhando 1 milhão por mês. É difícil... É uma outra realidade, é uma outra situação, assim, e não adianta a gente querer criminalizar, porque assim, nós estamos no início de uma Copa do Mundo, é uma coisa de doido. Se você for parar para analisar, já teve interrupção de guerra por causa de Copa do Mundo. Pelé parou uma guerra? Pelé parou uma guerra no jogo de futebol. Não, Copa do Mundo, mas... Um jogo, exatamente. Foi um jogo. A Copa do Mundo tenta ser... o que as Olimpíadas, na minha visão, o que as Olimpíadas também se propõem a ser, um momento onde confraterniza-se países diferentes, culturas diferentes, e, né, em torno do futebol. Se você for pegar do ponto de vista geopolítico, né, você vai ter jogos que são países que estão em guerra, né? De uma certa forma. Vai ter um jogo Irã e Estados Unidos. Na geopolítica é outra história. Não vai dar muito certo. Sim. Acontecem coisas. Tem razão. Mas não, ali no campo de futebol é o futebol, a coisa que flui, as torcidas, que né, é elitizado, a gente sabe, na Copa do Mundo, tudo isso, mas estão lá torcendo. Em teoria, a Copa do Mundo, assim como a Olimpíada,
tenta trazer para nós o que é ser civilizado. Papel civilizatório. No final das contas, acaba histórico também, né? Histórico, né? Acaba tendo verdade. Essa leitura. Essa conotação. Essa conotação também. Mas, assim, os campeonatos locais, Brasileirão, os regionais, Paulista, enfim... Pernambucano, alagoano... No final, tem muita gente que reclama, que fala, pô, tem muito campeonato, muito jogo, o jogador tem muita coisa, devia tirar os regionais. Os regionais são os que dão, talvez, a possibilidade de uma parte da população, porque são ingressos mais baratos. Assistiu o time dele de coração ali, exatamente. E aí joga, que seja... Os times grandes aqui vão no interior, exatamente. E aí a coisa vai... Vai Itu jogar com o Ituano, vai... Ia pra Santa Bárbara jogar com o Barbarense na época que é na primeira divisão, e assim eu concordo plenamente. Então, assim, no final acaba sendo talvez a válvula que de escape aí para que... E o interior também já revelou vários jogadores que... O Rivaldo era do Mujimirim. Roberto Carlos no União São João de Araras. Vocês pegar lá atrás o Careca. Vários, Careca, aqui, Guarani. O Amoroso, enfim, o Neto... Renato Pé Murcho jogou também no Guarani. Então tem uma galera aí que vários sai daqui. Vários jogadores. Lá atrás de cá, enfim, Zenon, e aí vai, né? Mas o futebol Na época que o futebol tinha meias, né? Armadores, né? Armador. Agora você não tem mais meia armador, né? Você vê... Mudou o estilo de jogo, né? Outro estilo, né? Totalmente. É um jogo mais veloz, pontas abertas, né? Mas é difícil você pegar um time e, olha, eu assisti já alguns jogos da Copa. É difícil a seleção ter um meia armador, meia clássico, não tem. Não tem. Própria França, um baita time, mas não tem um meia armador, ela tem velocistas, né? O Griezmann que está fazendo mais esse papel ali de meia, mas o meia 10 que articulava, cadenciava o jogo. Não sei mais se tem espaço para esse tipo de jogador, é até estranho, mas o jeito mudou. Eu acho que é isso, um novo jeito de jogar futebol. O futebol está muito mais físico. Isso é muito mais veloz, como você colocou, e não tem mais aquele tempo que era necessário para o grande armador, porque é o cara que pegava a bola, levantava a cabeça, olhava e armava a jogada. Se o cara pegar a bola, levantar a cabeça, já não dá tempo. Já chega 2, 3 marcando ele. Então ele tem que ser muito mais veloz. Então o que acaba acontecendo? Toques curtos, mais lateralizados. Muito quando a gente tem alguma infiltração, você tem uma bola infiltrada, e os grandes lançamentos acontecem da zaga. Isso. Porque ligação direta. Os times acabam chegando para fazer uma marcação muito só para fechar espaço, mas sem pressão. E aí, se você tem um zagueiro com um pouquinho mais de qualidade, ele acaba fazendo um lançamento. Eu enxergo futebol. E o Brasil, será que vai ser campeão da Copa? Cara, eu não estou muito confiante, não sei porquê. Eu também não. Não sei porquê, mas não... Eu acho que o Brasil é um dos favoritos também, né? Tem bons jogadores. Tá entre os 4, 5 times ali que a França, Inglaterra, Brasil. Eu achava que a Argentina, não sei mais. Não, mas eu acho que a Argentina se recupera, vou ser sincero. Ela passa de fase. Tomou susto agora, os caras vão falar, baita susto, hein? Vamos comer grama e vamos ganhar os outros 2 jogos e vamos passar. Eu acho que eles têm condições de fazer. Tem time pra isso, né? Tem. Mas, cara, eu não sei porque o Brasil ainda não me encantou a ponto de eu falar, olha, vai ser campeão. Porque assim, se tem um pouco de torcer, é fora da lógica, né? Você torce. Sim. Eu sou um cara um pouco mais racional, então assim, eu fico analisando, vamos ver o padrão. Eu acho que o Brasil tem chance. Tem bom time, né? Já teve seleções melhores também, né? É o segundo time que tem maior custo de jogador. Ou então? Segundo. Mas assim, se a gente fizer uma retrospectiva, teve seleções muito melhores, né? Eu acho que assim, além de ter seleções melhores, a gente tinha uma proximidade com jogadores que jogavam mais. Isso é indiscutível. No Brasil. Isso é indiscutível. E aí isso te dá um. Não, teve jogadores que foi convocado que se a gente viu aqui no Brasil jogar 2, 3 jogos foi muito. Por exemplo, tem um zagueiro lá que tá na Juventus, Bremer.
Assim, ele não é conhecido no Brasil. Sim. O próprio atacante do Arsenal, Martinelli, Gabriel Martinelli, também 90% das pessoas que acompanham futebol no Brasil não conhecem. Não conhece por quê? Porque o cara nunca jogou no Brasil. Você pega mesmo o Gabriel Jesus. 1 ano no Palmeiras, 1 ano e meio Foi embora. Foi embora. Não tem mais aquele vínculo com os clubes. Com os clubes, com os torcedores. O Fabinho, o volante, a mesma coisa. O Paquetá. Jogou 1 ano no Flamengo, o Vinícius Júnior. Então, assim, isso meio que deixa a gente, assim, vamos ver o que esses caras conseguem fazer juntos aí, e aí a gente... na época que a gente... Vamos pegar 90, foi 94 que o Romário 94 ganhou a Copa pra gente, né? Mas, o Romário jogava aqui, Sim. o Bebeto jogava aqui, se eu não me engano. O Zinho jogava aqui, Raí jogava aqui, Mazinho jogava aqui. O time todo, acho que o Tafarel jogava fora, e mais 2, 3 ali, sei lá. Sim. Então, o Branco, não lembro. O Branco já estava jogando fora. Já estava jogando fora. O Jorginho era lateral direito. Márcio Santos e Aldair, exato. Então aí você pega e fala assim, pô, o Romário pega na bola, você sabe o que ele faz. Então você sabe que... Caixa. Ali vai acontecer alguma coisa, entendeu? Então aí você torce, porque você sabe o que pode acontecer. Por mais que a gente tenha acesso a assistir os jogos nos canais fechados, etc., mas os jogadores brasileiros compõem elenco, compõem times. Ali, eles não são os que você fala assim, pô... Ronaldinho, tanto o Gaúcho... Decisivos, né? Acho que o Neymar exerce esse papel aí, né? Mas ainda assim, mais ou menos, né? Vamos ser sinceros. Mas que você pegava o Ronaldinho Gaúcho e o Ronaldinho Fenômeno, pô, os caras... arrebentavam. O Rivaldo... O Rivaldo jogava demais. Pô, assim... O Rivaldo foi um baita craque. Além de ter ficado no Brasil um bom tempo, mas quando foi na Europa... Os laterais eram muito melhores também. Roberto Carlos, Cafu, muito melhor que... Então, assim, a gente tinha... quem saía daqui era para ser protagonista de fato e decisivo aonde fosse jogar. Hoje já não é assim. Sim, concordo. Concordo. Então, você não sabe o que esses caras podem efetivamente fazer ou não. Então é difícil você falar assim, porra, tenho aí uma convicção de que o Brasil tem chance de ser efetivamente campeão, né? A gente torce para torcer, exatamente. Mas eu não apostaria. Com um pouco de cautela, né? Um pouco de cautela. Eu não colocaria minhas fichas no Brasil hoje. Né? Posso estar sendo pessimista. O que a gente começou a Copa? Eu comprei camisa para mim, para o meu filho, para minha esposa, camiseta do Brasil, né? Comprei a preta, tá? Ainda não estou conseguindo vestir a amarela, e do meu filho é azul. Cara, ainda não. A gente precisa recuperar uma série de coisas. A bandeira, que é um símbolo nacional. Não é de partido político, não é de nenhuma liderança. Não. Isso é importante. Eu vejo as pessoas perceber isso, Alexandre. Pessoas com dificuldade, porque o clima acabou ficando muito acirrado, né? Se apropriaram de símbolos nacionais, se apropriaram da camiseta da seleção brasileira de uma forma, assim, eu digo irresponsável, né? Porque isso não é papel. Não é para ser feito. Não pode ser fazer isso, porque são símbolos nacionais. Todos. Estão acima desse tipo de disputa, desse tipo de confronto. Tem uma cena, eu vou contar aqui. Na época que eu fazia parte do Partido dos Trabalhadores, numa atividade com Lula, Mercadante, enfim, com o pessoal todo lá na quadra dos bancários. E eu fui participar. Terminou a atividade, eu estava no segundo degrau da arquibancada, mais próximo ao palco. Um militante pegou a bandeira do Brasil e esticou para o Mercadante assinar, com a caneta na mão para o Mercadante assinar. Ele fez assim, não, e eu consegui ouvir ele falar assim, é símbolo nacional, não pode assinar. Aquilo me deu um sentimento de falar assim, puta respeito, né, com a bandeira nacional. E depois de um tempo, já fora, nós somos no PDT já faz um tempo, né, tanto eu e você, enfim, mas vendo como as pessoas se enrolam na bandeira, como as pessoas tratam a bandeira, enfim. E muitas vezes participando de atos antidemocráticos, né? Pedindo intervenção militar, e
com a bandeira, sabe? Uma coisa que não tem lógica, né? Eu não sei se eu sou atrasado, se eu sou antigo, mas tem que se ter um respeito pela bandeira, completa, um símbolo nacional, cara. Não pode sair assim, o Ayrton Senna pegava e chacoalhava a bandeira. Pô, peraí, é um esportista, ganhou uma corrida, ganhou um campeonato, levantar a bandeira nacional, isso daí é valorizar. Se o Brasil ganhar a Copa agora, imagina o jogador. Valorizar o símbolo. Agora, com todo respeito, o Zé Mané pegar e se abraçar na bandeira e ficar pedindo intervenção militar. Não tem cabimento. É um desrespeito muito grande ao símbolo nacional. Muito Acho grande. que as pessoas precisam respeitar, né? Exatamente. É uma coisa que entristece, né? Muito, muito, muito. Então eu passei por isso também, viu, Alexandre? Acompanhando o que aconteceu nos últimos acontecimentos, essa disputa política muito acirrada e respeitar a bandeira, isso você tem razão, porque ela representa a luta, né? O Brasil que passou por momentos tão difíceis, depois a nossa Constituição de 88, enfim, é tudo, né? Como foi construída a história, né? E não pode ela se limitar agora a um sequestro, porque isso. Sequestrado. Essa é a palavra. O regime militar tinha sequestrado todos os símbolos nacionais. Constituição de 88, a partir dela, que a gente volta, né, enquanto sociedade, a ter os símbolos nacionais de novo e, né, o respeito para com a bandeira, respeito para com o hino, respeito para tudo isso. De um tempo para cá, avacalharam de novo. Sim. Avacalharam a coisa. E aí, assim, o que a gente... E muitas manifestações que não tinham nada a ver. Não, nada a ver. Não tinham sentido, não tinham nada. Acho que a gente precisa de novo resgatar a bandeira, o respeito a ela. Outro dia, né, eu assisti um vídeo, o pessoal cantando o hino nacional para um pneu. Eu vi esse vídeo, né? Um negócio, uma situação deprimente, assustadora. Cantar o hino nacional para um pneu? Sabe, não faz sentido. O pneu não é um ícone, um símbolo nacional, até porque não é fabricado nem no país. Muitas pessoas assim, deram risada da situação e eu fiquei triste de ver uma situação. Eu também fico triste. Triste porque você poderia ironizar, tirar sarro da situação, mas é um negócio me entristece. Surreal, né? Surreal uma situação dessa. Assim, são coisas que infelizmente a gente está passando e espero que acabe e que as pessoas ponham a mão na consciência. Eu acho que volte à normalidade, que não tenha mais briga entre as famílias, que seja respeite as diferenças. Sim. A pessoa que pensa diferente de você, isso é salutar para a democracia. Agora, não desse jeito, essa loucura que virou, né? Cara, se você não concorda com determinado pensamento, as pessoas já te xingam, te ofendem, te perseguem, né? O que está acontecendo, essa perseguição aos nordestinos, né? Isso é triste, né? Não pode acontecer isso. Aliás, não pode. Aliás, uma observação. Se antes as pessoas diziam que os nordestinos votavam por causa de Bolsa Família ou Auxílio Brasil, eles demonstraram nessa eleição que eles não votam por isso. Pois é. Porque o governo federal garantiu R$600, o candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro, garantiu que ia continuar, apesar de não estar no orçamento. Não, vou fazer acontecer. E não adiantou. Não adiantou. Exatamente. Tomou quase 70% lá na região da Bahia. Foi então até esse argumento caiu por terra, né? Que era um argumento ruim, vamos dizer assim, do ponto de vista preconceituoso, mas quer dizer, ele não é por bolsa. Exatamente. Eles votam por outras questões, por convicções. Aí você pode concordar ou não com as convicções dele. Isso é democrático. Nosso candidato à presidência da República foi mal. Perdeu a eleição. Teve menos votos do que teve 2018. 2018. Caiu bastante, né? Sim, inclusive no próprio estado onde... ele nunca tinha perdido uma eleição. Ciro nunca tinha perdido uma eleição no Ceará e perdeu. E aí o que a gente vai fazer? Vamos... E o Ciro, com todas as... Ele apresentou um projeto, tinha, né? Ele tinha um projeto para a sociedade de desenvolvimento.
Entendeu? Plano Nacional de Desenvolvimento. Mas a população não Não quis. optou. E o que a gente vai fazer? Vai pegar, sair brigando, quebrando tudo? Não adianta. Não Vamos adianta. lá. Respeitar. Respeitamos o resultado, enfiamos nossa violinha no saco e vamos vida esperar segue. o que a gente vai fazer daqui 4 anos. É assim que funciona. Precisamos de prosperidade a partir do próximo ano, precisamos de uma pacificação social, que respeitar as instituições, né? Que cada qual faça a sua parte, o Congresso faça as leis, o Judiciário julgue, o Executivo atue como se deve, né? E nós precisamos respeitar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse orçamento secreto, você como parlamentar, vereador, né, tá dando no legislativo, não sei se tem emenda impositiva lá. Não tem, em Itatiba não tem. Tá. Qual que é a sua visão a respeito de emenda impositiva nos municípios? Não concordo. É uma coisa estranha, né? Que é até desleal com quem não está no cargo, né? Exatamente, não concordo. Não concordo com a emenda positiva. Essa questão do orçamento secretão, isso é vergonhoso. Sim. Porque ali o que é? Recurso público indo nas suas mais variadas destinações, muitas obscuras por sinal, e a gente não tem controle nenhum. E também não tem controle, os órgãos de fiscalização não controlam. Não, e é uma forma também de alimentar uma base política de aliado. Pô, você veja uma cidade no interior, eu não me recordo o estado agora, foram compradas 7 mil próteses dentárias e tinha 5 mil habitantes a cidade. Como que explica isso? Até criança botando prótese. Recurso de orçamento secreto, que ninguém sabe ao certo onde vai. Então eu não compactuo com isso, não. Não compactuo. Eu também tenho essa visão de que o orçamento secreto não pode existir, porque é a questão da publicidade, que é um dos pressupostos da administração pública. O LIMP, né, Tonete? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Exatamente. Então, assim, artigo 37 da nossa Constituição não está sendo cumprido. Não. Então, eu acredito que o Supremo vai declarar a inconstitucionalidade desse modelo e que se utilize já o que já tem de rúbrica para emendas, coloque mais recursos ali, mas que passe pela fiscalização, pela publicidade, tudo, para que todo mundo saiba o que está acontecendo com o dinheiro público. Afinal de contas, como eu costumo dizer, o Estado não produz um parafuso. Ele cobra impostos de quem produz para poder prestar os serviços. E aí a gente precisa saber para onde está indo nosso dinheiro, né, efetivamente. A mesma coisa acontece dentro do município. E aí aqui em Valinhos aprovaram lá na Câmara Municipal, eu acho que o prefeito passado sancionou, aqui tem, pela primeira vez está aparecendo as emendas impositivas, que é um pouco disso que você falou, acaba sendo desleal para quem vai disputar a próxima eleição, né? Porque o executivo deixa de fazer o investimento que ele precisa fazer, e abre mão de governar para que o legislativo acabe fazendo a indicação de recursos. Na verdade não é a função do legislativo, né? Eu acho que um pouco a função do legislativo não é essa, né? Eu ouvi essa semana o Arthur Lira, que não é um exemplo para também ninguém do ponto de vista político, com o presidente do Congresso, né, da Câmara dos Deputados, na verdade, falar que países desenvolvidos é assim que funciona. Bom, ele simplesmente distorce, porque quando você tem um parlamentarismo, aí é outra história. É outro sistema. Você elege ali o primeiro-ministro que monta o seu governo. Aí ele está pensando uma parte só para poder reforçar o argumento dele. Mas isso não é. Tem que analisar como um todo, né? Como é montado o sistema político, como são as eleições, né? Exatamente. Então, assim, você vê, de novo, pega um negócio e desvirtua. Você veja, nos Estados Unidos está tendo as eleições de meio agora. Nos Estados Unidos você não elege deputados e presidente ao mesmo tempo. Sim. No Brasil já é o contrário. Então ele está pensando coisas que... Eu quero saber quantos países têm orçamento secreto. Pois é. O Brasil. Emendas impositivas. São coisas dessa... a gente costuma dizer. Mas ao mesmo tempo você não percebe que essas discussões estão muito longe da população? Esse é um detalhe que você colocou bem interessante, porque o Lira usou como argumento que é o seguinte, que o orçamento definido pelos parlamentares, nesse caso a emenda impositiva definida pelos parlamentares, é em resultado
da discussão com a população. Com quem? Não, detalhe, nós temos uma crise representativa, né? Quem se elege depois faz uma outra agenda e não aquilo que ele prometeu na eleição para uma determinada base. Então já é um estelionato eleitoral. Desde quando que Arthur Lira representa a população que votou nele, que o elegeu? Que se ele for perguntar para cada um dos eleitores dele lá no estado dele, com certeza o que ele está fazendo não é o que eles querem. Exatamente. Você vai falando, soltando as palavras aí sem qualquer tipo de embasamento, né? Tem que ter, assim, nós temos um problema hoje representativo, tanto nos municípios, quanto no estado, quanto no governo federal, né? A representatividade, e não é só aqui. Democracia indireta. A democracia que a gente está tendo não é só aqui. É um problema que a democracia vem enfrentando em outros países também, que é a não representatividade, porque o eleito simplesmente muda a pauta, muda a agenda a partir do momento que ele se elege e ele sucumbe aos lobbies que estão presentes nos congressos, né, nos parlamentos, enfim, em vários países do mundo. E isso vem gerando um descontentamento grande por parte da população, crises constantes. É algo que a gente precisa observar e não ter, né, uma falácia dessa que o presidente da Câmara dos Deputados colocou. Tá acabando o tempo, né? Nós temos mais 5 minutos ainda. 5 minutos. Nossa, passou rápido. Quanto que é o tempo nosso? É uma hora. É uma hora. Então foram 55 minutos já. Já é, mas... E falamos de política e futebol. Né? Na verdade, são coisas que a gente fala constantemente. Né? E quando você fala de futebol, estamos falando de política também, junto. É impressionante, né? Tá tudo interligado. Né? Tá tudo... Mas vamos lá. Mas é isso, Tonete. Eu acho que é bem isso. Essa crise de representação, eu percebo isso. E nos municípios eu percebo também. É difícil isso. Eu não sei se é uma falta de uma educação de qualidade. Eu acho que isso tem a ver, sabe, nas escolas, a gente formar melhor as crianças, falar que é importante participar da política, elas conhecerem um pouco a história do Brasil. Eu acho que tudo isso tem algum tipo de... Sim, tem uma correlação. De correlação, porque assim, exercer a democracia não é sair lá no dia 2 de outubro e votar no candidato e acabou. Até porque, se você fizer uma enquete hoje, olha, a eleição que foi aqui há 30, 40 dias, em quem as pessoas votaram para deputado... Federal e estadual não lembra. A maioria não lembra. Não lembra. A gente tinha visto um dado agora no meio dessa eleição, que menos de 20% lembrava em quem tinha votado há 4 anos atrás. Olha que situação. Entendendo que 10% da população está numa bolha política. Sim. De quem participa direta ou indiretamente de campanhas, enfim, está no meio político, é 10%. Eles têm meio que obrigação de lembrar em quem votou, porque está apoiando alguém, está pedindo voto. Com ligação direta. Com ligação direta. Agora o restante da população? Nós só temos mais 10% que lembra quem votou. É pouco, né? É pouco. É muito pouco. E aí, assim, não sabe porque não dá certo, né? Nossa. O que você iria falar? É um perigo, né, cara? Nossa Senhora. É um perigo. E aí, essa baixa representatividade. Muito. Eu queria saber, como que você faz política lá em Itatiba? Você costuma fazer as reuniões, assim, como que é? Tonete, é o dia a dia. Visitar os bairros, conversar com os eleitores. Muitas demandas chegam para mim via celular, no gabinete. Eu vou até as pessoas, vou verificar os problemas, os serviços quando são mais... As reclamações que eu tenho mais ouvido lá é questão de saúde pública, postinho, demora nas consultas, falta de especialidade, exames de 2 anos parado, 1 ano e meio parado, sabe? A pessoa às vezes acaba agravando a doença que ela tem por falta de atenção básica de qualidade. Na educação também tem muito problema, falta em creche. Isso é um problema que eu não consigo entender. Tem muita vaga lá. Tem faltando, muitas mães não conseguem colocar as crianças
nas creches. Aqui o Ministério Público entrou com uma ação contra a E prefeitura. isso atrapalha a vida das mães, precisa conseguir um emprego, às vezes perde o emprego, não tem com quem deixar as crianças. É um direito básico, um direito constitucional. Sim, e Você não pode. E as creches também já tomaram outro perfil. É o início de um processo transição, de adaptação. Assim, de educação, né? Então, não é só cuidar da criança, já começa a ter toda uma questão de educação corporal motora, enfim, isso vai avançando ao longo do tempo até você ir para o processo de alfabetização. Exatamente, então quer dizer, ela é papel importante. Primeiríssima infância, isso, né? Na educação. Então não pode, esse tipo de coisa não pode acontecer. Então quando essas demandas vão chegando até nosso gabinete, até a mim, nós estamos em encaminhamento, cobramos de forma veemente o prefeito. Agora, ali na realidade, na cidade, é só a bancada do PDT que é independente do governo, que faz oposição ao governo. Então, são 17 vereadores, 15 estão na base do governo. Pelo menos por enquanto, né? A gente sabe que a política é dinâmica, né? Como disse o Ulisses Guimarães, cada hora está do jeito. Uma nuvem, né? É uma nuvem. Então, nesse momento, nós somos minoria ali, né? Mas, mesmo assim, muitas coisas avançaram através das nossas cobranças, sabe? Cobrança é importante. Sai aí. Você vai lá, tá com um problema em tal determinado lugar, você fala, no outro dia resolveu, sabe? Parece que é mágico o negócio e resolve. Quer dizer, tinha como fazer, sim, mas espera chegar, cobrança. Espera as pessoas sofrerem, sentirem falta daquilo, aí acontece. Não, mas é legal você falar isso, que a oposição sendo realizada e o executivo ajuda muito, acaba ajudando. Eu falo que acaba ajudando o executivo, porque tem coisas às vezes que eram, vamos dizer assim, fáceis de resolver, e a partir do momento que existe a cobrança, ou então você divulga isso em redes sociais, então aí aparece, resolve. Aqui a gente está com não é na mesma proporção que vocês lá, mas também tem bastante gente encostada no governo ali, e ao invés de fazer a oposição para tentar trazer a melhoria, fica tentando na conversa mole ali junto à prefeita tentar resolver. Mas enfim, também é política. É o jeito de fazer política. Talvez não tenha um efeito tão positivo como vocês conseguem lá fazendo oposição, mas acontece desse jeito. Igor, queria te agradecer muito, que o nosso tempo chegou ao final, cara. Infelizmente, o papo tá bom, dá para continuar um monte de tempo aí conversando de várias coisas. A gente termina aqui fora batendo papo. Eu que agradeço, eu te agradeço a oportunidade, foi um prazer falar contigo, falar com as pessoas que estão nos acompanhando. Queria te parabenizar pelo espaço, acho que isso é democrático, que você traga cada vez mais pessoas para debater os vários problemas que tem nos temas, né? Não só política, apesar que você vai rodar, a conversa vai terminar em política, vai falar de meio ambiente, falar de saúde, falar de educação, falar acaba tudo chegando cultura, arquitetura, enfim, queria te parabenizar, certo? Que você tenha sucesso na sua trajetória, você é um cara extremamente preparado, além de tudo, um bom amigo, né? E que as coisas deem certo para você, o programa. Agradecer você mais uma vez pelo espaço e eu estou à disposição. Muito obrigado, valeu, Igor. Valeu, um abraço. Um abraço. Pessoal, muito obrigado. Até o nosso próximo programa. Um abraço.